Rafaela, obrigado pelas palavras aí, né? E é sempre uma honra estar com os amigos e as amigas. A convite, né, do professor Daniel, do professor Dimitri, da professora Benigna, em compor esta obra e estar aqui nesse congresso e falando, né, de pandemia, pós-pandemia, cada autor, cada autora trazendo aí um contexto. E o meu capítulo, vamos dizer assim, tem como título Direito de Família e a Consolidação da Virtualização do Exercício da Guarda e Visitas na Pós-Pandemia. E como a gente sabe que nada é por acaso, né, nada melhor do que virtualmente falar da virtualização da guarda, né, e do exercício da guarda nesse tema tão delicado, vamos dizer assim, que envolve pais, filhos e adolescentes. E vocês têm acompanhado, né, e o pessoal de casa também, o que a pandemia vem causando mundo afora e no direito de família, então, mais ainda, porque divórcios, contratos de namoro sendo elaborados aí, né, Brasil afora, enfim, uma série de situações que, como a Rafaela colocou, para o mundo dos contratos, é um fator externo, né, que não tem como se evitar, não tem como se não tratar desse tema tão caro para nós estudantes do direito, né, eternos estudantes aí, e ver a pandemia trazendo consequências, quer queira ou não. E como o título do meu artigo fala sobre virtualização do exercício de guarda e do direito de família, e para todos aqueles que advogam nessa área, envolvendo visitas e guarda, é um tema tão caro, a gente vê pais, né, disputando guarda, dizendo que a mãe não tem condições, que o pai é que tem, enfim, né, e aquelas crianças e adolescentes ali no meio. Então, eu fiz uma contextualização em termos de metodologia, iniciando, então, o tema sobre o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, que né, acho que foi há dois encontros atrás do seminário, foi também falado, né, pelas colegas e pelos colegas, porque pandemia ou não pandemia, né, pessoal, quando o juiz vai analisar disputas, guarda, visita, envolvendo crianças e adolescentes, é claro que os pais e suas pretensões vão ser apreciadas, né, devem ser analisadas, mas elas serão monitoradas e sintonizadas com o que o juiz ou a juíza e o Ministério Público entenderem que cabe àquela criança e àquele adolescente em termos do melhor para ele. Então, se a Constituição, né, todos nós sabemos, protege a família, protege também a criança, o ECA, o Código Civil, os tratados também, né, nos trazem essa questão. Eu fiquei dando uma pensada assim e vendo a época da elaboração do artigo, como é que está essa questão da pandemia, ou como é que ela vai ficar, né, em termos de pós-pandemia, considerando, então, o direito de visitas e a guarda. Porque se eu falei aí para os colegas que advogam, né, nós vemos aí muitos pais não querendo cumprir com a determinação judicial de visitas. Todos nós já vimos isso em algum momento. Se não vimos em algum processo em que atuamos, né, vimos nos livros, vemos as decisões judiciais, até questões sobre fixação de astrentes, se caberia ou não, né, dentro do direito de família, que é um outro tema, mas está correlacionado. Mas o que eu quero dizer? Do momento em que vem pandemia, lá em março de 2020, em que para o mundo, em que para o judiciário, param as aulas, né? Para tudo, como continuar exercendo esse direito? Será que para aqueles pais que não querem saber da companhia dos filhos, que não, né, se submetem a decisões judiciais que determinam a visitação, será que isso seria um prêmio para eles? Ao mesmo tempo em que nós vemos, né, pais morando longe dos filhos, do outro lado do mundo, às vezes, e que se falam diariamente por e-mail, por Skype, hoje em dia, né, essa ferramenta aí então facilita a aproximação, e agora com YouTube, Google, Zoom, enfim, né, o Google Meet. Então, vejam, nós temos essa virtualização, que é que eu procurei analisar, e trouxe algumas decisões de São Paulo e do Rio Grande do Sul, e acho que elas coincidem com os colegas que também escreveram isso, né, no artigo deles, para nos dizer o seguinte: imaginem nós, juízes, nos deparando com um pai dizendo o seguinte: a minha ex-mulher não deixa mais visitar minha filha por causa da pandemia.
E ele dizendo o seguinte, mas será que ela é tão saudável e eu não sou? Né? Olha o problema que causa. Por que fica com ela? Ou ao contrário, uma criança, né, que não quer ter a companhia do pai por N motivos, e aí entra a alienação parental, e diz o seguinte, não, agora eu sou grupo de risco, o meu pai é grupo de risco. E como é que vai lidar o juiz, o promotor de justiça com uma situação dessa? Ou, ao contrário, a família sempre se viu bem mesmo, né, dissolvida a relação, entraram em acordo lá atrás, né, as visitas vêm sendo cumpridas, mas determinado pai tem que dizer para o juiz que não consegue ver a filha porque a mãe está preocupada com a pandemia. Então, essa situação me levou a pensar, me levou a refletir como exercer esse direito fundamental e constitucional, né, porque é um direito fundamental, a companhia. O pai que não cuida de um filho, que o abandona, né, isso fere em termos de existencialidade daquela pessoa. Mas como é que isso vai ser monitorado e contornado através da pandemia? É claro que o caso concreto ele vai nos dizer, mas se vocês prestarem atenção, né, quando eu digo no título consolidação, não é no seguinte sentido, né, de fomentar aquele pai desidioso ou aquela mãe que, bom, agora tem o WhatsApp, eu moro fora, ou eu moro no mesmo bairro, mais distante, eu posso, a hora que eu quiser, fazer uma ligação de vídeo, uma chamada, e estou, né, cumprindo com o meu dever. Não, não é isso. Quando se fala em consolidação, é o seguinte, é trazer da pandemia essa consolidação que tem de bom, para monitorar essa visita, né? Já que temos pandemia, temos julgados interessantes, que num deles o juiz diz o seguinte, não, para tudo, e enquanto né, tivermos esse momento, a visitação presencial continua valendo, mas espera passar e faz chamadas de vídeo. Outros juízes dizendo o seguinte, não, tem sim a pandemia, mas é possível, com cautela, com cuidado, o pai tem o direito de ter a companhia. Porque nesse momento, né, e a Rafaela falou da boa-fé objetiva ali, trazendo para o direito de família, é difícil dizer se há bandidos e mocinhos, o pai que não deixa, a mãe que não quer e o filho que fica no meio. Né? Há um meio eletrônico virtual que facilita o cumprimento desta visita, desta guarda, né? Enquanto nós estamos nesse momento, certo? E claro que quando a gente começou a escrever esse artigo, eu trago até alguns números do Google sobre a pandemia, né? Claro que isso muda quase que por hora, mas vejam bem, não se pode tirar o convívio, não se pode, né, simplesmente num canetaço, como a gente fala, barrar o direito. Esse canetaço do juiz, quando a gente fala aqui na gíria, ele é feito de forma virtual, a estimular, a continuar a convivência. E não uma carta branca para dizer o seguinte, bom, a pandemia, né, eu não tenho mais o que fazer, não vou ver. Porque a gente tem que analisar a conduta, né, pessoal? Aquele pai e aquela mãe que vinha exercendo o direito, né, constitucional dele, também constitucional antes de tudo, da criança inteira aquela companhia, e agora está nessa situação, ela está demonstrando num processo que não é porque ela quer. Ela vem pedindo alternativas, vem dizendo, olha, eu sempre visitei, eu sempre estive perto, ele sabe disso, a mãe dele sabe, ou o pai, só que agora como é que eu faço? Que é diferente daquele pai ou daquela mãe que nunca vinha, né, cumprindo com esse dever, nunca vinha observando o título judicial, porque tem um acordo ali, uma sentença, seja lá a natureza que se fale, né, tem uma obrigação ali, e agora pega a pandemia, coloca no bolso e diz, não faço mais nada. Não pago mais pensão, não visito mais, enfim. Então, quando a gente está falando dessa questão delicada, que é a guarda, eu acho que a pandemia veio nos trazer algum cenário, né, aqui logo ali na frente, que vai se consolidar em termos de virtualização. Mas vai se consolidar como? Né? Tendo o juiz o cuidado, né, junto com o Ministério Público, de dizer o seguinte, não, aqui é bom que haja a virtualização. Por quê? Porque o pai mora longe, né? Porque o pai mora, a mãe mora longe, o filho está estudando no exterior, por exemplo. Não há como se forçar a querer que se pegue um avião, né? Se gaste às vezes o que não tem. Então, isso vai, né, trazer benefícios, certo? Agora, qual é o problema? É aquele pai e aquela mãe que peticiona nos autos dizendo que, olha, pandemia muda tudo e eu faço uma ligaçãozinha, uma chamada de vídeo e acabou, né? Então, olha, é difícil, pessoal, assim, nos colocando para dentro de um processo, seja como juízes, como promotores, analisar essa questão.
porque é a própria Constituição Federal, em termos de proteção da família, né, e da proteção da pessoa, dos filhos, que continua sendo preservada, mas preservada de uma forma diferente, de uma forma virtual. Na conclusão aqui do meu capítulo, eu entendo, né, que é sempre o caso, que é sempre o caso concreto que vai nos, né, fazer, ainda mais em termos de pandemia e virtualização. Mas, em linhas gerais, o pai que abandona um filho, a mãe que abandona um filho, né, por que é tão importante a guarda? Né? A gente olha por que é tão importante esse instituto, certo? E aí, simplesmente, as pessoas param de cumprir com esses deveres constitucionais. Simplesmente param com isso por algum motivo, que às vezes nem vem aos autos, né? Mas a gente sabe que a discussão é tensa. Então, essa virtualização, eu entendo, ela vem como um meio de quê? De poder ser um braço do judiciário, né, conforme a Constituição nos diz, em termos de proteção desta família. Bom, a proteção dessa criança, o direito de visitas, a guarda, enfim, seja lá né, como aproximá-los, ele não se perdeu. Talvez a Constituição venha até a fazer um reforço e chamar a atenção das pessoas para que o seguinte, olha, antes tu tinha uma desculpa para não ver teu filho, agora tu não tem mais. Nós temos aí o WhatsApp, nós temos aí o Google Meet, nós temos o Zoom, nós temos um meio virtual, certo? Do mesmo modo, a gente pode dizer o seguinte, este mundo virtual, este WhatsApp, este Google Meet, ele não é uma carta branca para se utilizar na hora que deu um tempinho ali entre os afazeres do pai ou da mãe, vou dar uma ligada para o meu filho e cumprir com o que está estabelecido numa decisão judicial. Não, não pode ser, né? Mas é claro, a gente vive num mundo hoje em que as pessoas estão com os nervos à flor da pele, né? Está tudo difícil, ainda mais com essa questão da pandemia. Como é que vai conciliar isso? Como é que nós vamos tratar essa questão? Então, né, já me partindo aí para a conclusão, nós temos a família, ela continua a existir. Nós temos a proteção da pessoa dos filhos, seja por meio legal ou constitucional, continua a existir. Nada mudou em relação a isso. O que mudou é a forma da proteção, que é momentânea. Então, o legado da pós-pandemia, eu entendo, né, na virtualização, ele vai servir como um meio de atrair mais, né, o pai para perto do filho, mesmo que de forma virtual, né? Do mesmo modo, e aí olhando o outro lado da moeda, esta virtualização não pode ser uma carta branca para dizer o seguinte, eu faço a visita pelo WhatsApp, né? Eu faço eu exerço a guarda, ou, né, se for uma guarda unilateral, por exemplo, daquele que não tem, mas ainda assim, de fato, estará com a criança, né? Seja virtual ou não, para dentro do que a Constituição impõe. Eu acho que esses meios eletrônicos, virtuais, como a gente fala, Google, WhatsApp, são ferramentas fantásticas e também devem ser aplicados dentro do direito de família. Mas essa aplicação, eu entendo assim, ela tem que funcionar, ela tem que ter, né, uma funcionalidade e preservar a Constituição, preservar o interesse da criança e não se dissociar, né? E é difícil, né? Porque cada vez que esse direito não é observado, né, na verdade, o dever, né, a mãe ou o pai tem que peticionar para o juiz, explicar que, olha, ele continua aqui esperando, botou a mochilinha, o pai disse que vinha, não veio. Como é que fica isso? Isso não muda com a pandemia, né? Isso não pode ser uma carta branca. Ah, não, antes, né? É que eu falei, a gente tem que ver uma linha de tempo. Como é que era a conduta do pai ou da mãe e como é que ela é agora, né? Boa-fé objetiva também dentro do direito de família e também para dentro de um pedido de, não de alteração de guarda, não de alteração das visitas, né? Mas que continue a guarda, que continue a visita, só que de uma forma provisória, né? O juiz, eu acredito, será sensível, né? Só que ele depende de ser provocado por isso, né? O pai ou a mãe que está sendo impedido ou que quer, né, ver alterada essa questão, tem que explicar para ele. Tem que trazer subsídios e dizer o seguinte, olha, excelência, não há como agora. Eu trabalho, por exemplo, como a colega falou antes, sou enfermeira, sou técnico, sou médico, né, sou professor, tá bem, ninguém discute isso, né? É grupo de risco, há decretos prevendo isso daí. Mas, por outro lado, isso não pode ser usado para burlar a lei, para burlar a Constituição. Então, voltando, né, virtualização e consolidação, não vamos fugir.
Não vamos fugir, certo? Mas isso tudo vai depender do que? Da postura do pai, da mãe, ao exercer esta virtualização. E aí eu chamo a atenção, né? O juiz, o promotor de justiça, a juíza, a promotora, tem que estar, né, com as antenas mais do que ligadas. Porque o pai que não quer cumprir, ele não vai cumprir, nós sabemos disso. Não há como pegar pela orelha o pai e dizer, domingo tu tem que estar lá. Né? Ele não vai, ele vai dar um jeito, né, de sair disso daí. Ok, certo? Mas, quando eu digo ok, isso é o fato. Mas a Constituição não prevê, não permite isso. Né? Ela não tem uma obediência, né? Mas se eu tenho proteção da família e tenho proteção das crianças, dos adolescentes, ela está me dizendo isso. Como é que eu vou cumprir isso aí? Bom, se é bem para a criança, se é bom para ela, né? Às vezes tem casos que o pai estava se reaproximando da criança, né? Começando a se reaproximar e vem pandemia. Bom, é uma situação. Agora, naquela linha de tempo, em estar sempre cumprindo, sempre presente, e agora não dá mais e continuar essa presença pela virtualização, ok. Agora, aquele que nunca está presente, aquele que nunca, né, está junto a seu filho, não demonstra nada, nenhum carinho, certo? E vem e diz que não, agora, excelência, veja, com a pandemia, né, eu não posso, não. Aí, né, até o advogado que faz uma petição dessa, com todo respeito, mas não, né? Porque tem um juiz do outro lado e tem o promotor de justiça, quer dizer, vindo do pai, até a gente pensa, tá, ele é assim, ok? Agora, o advogado colocar dessa parte, não, né? Porque a gente sabe, nós temos uma procuração, né? Mas nós não podemos entrar em loucuras porque o nosso cliente pede, ainda mais se tratando de criança. Então, pessoal, professor Daniel, professor Dimitri, professora Benigna, né? Agradeço aí o espaço e estou sempre aí à disposição, se quiserem, né, continuar a conversa por um outro dia, pelo WhatsApp, pelo Instagram, e fico, então, à disposição dos colegas para continuarmos aí, né, o nosso congresso. Queria agradecer o professor Felipe por essa explanação excelente. Não sei se o meu sinal aqui da internet está bem, estou vendo que os colegas, o meu áudio está chegando. E queria inicialmente comentar que eu tive a sorte de acompanhar o professor Felipe, de estar acompanhando o professor Felipe há bastante tempo. Digamos que nós somos contemporâneos aqui em Porto Alegre. E desde o início que eu conheci o professor Felipe, eu me surpreendi positivamente com a facilidade que o professor Felipe tem de pesquisar a jurisprudência dos tribunais brasileiros. Como o professor Felipe utilizou uma expressão que a gente usa aqui no Sul, o professor Felipe ele sempre está com a antena ligada. E eu não posso perder a oportunidade de também divulgar e informar, talvez alguns colegas que não conheçam, que esse ano o professor Felipe lançou um novo livro em que ele trata do regime de convivência do casal que se divorcia com os animais domésticos. Até eu pediria depois, professor Felipe, por favor, coloque no chat do YouTube o nome exato do livro com a referência bibliográfica. Eu já tive a oportunidade de acompanhar o professor Felipe palestrando sobre esse tema da guarda de pets e me espantei com tantas decisões que o professor Felipe encontrou em praticamente todos os tribunais da federação. Um dos casos que me chamou a atenção é aquele caso da disputa pelo papagaio e como conviver com ele. Então, num próximo, professor Felipe, por favor, a gente tem que colocar de novo esse tema da guarda dos pets, que é uma oportunidade única estar aqui com o senhor.